Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, o programa espírita que estuda o Evangelho, trazendo o entendimento da doutrina espírita, sem polêmicas e sem ideias pessoais. Estamos no ar, ao vivo, falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro, e você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem, fazendo a sua pergunta. Vamos ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, mas depois o vídeo fica disponível no YouTube. No final do programa, nós vamos passar os canais onde você pode, então, assistir este nosso programa. Vamos, então, iniciando, ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, que compõe o primeiro bloco. Depois, nós vamos para as cartas de Paulo de Tarso. No terceiro bloco, as perguntas e respostas. E no quarto e último bloco, nós vamos ter a palavra de José Herculano Pires sobre o tema do Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, que é aquele capítulo, não servir a Deus e a Mamon, ou não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando que Mamon significa a matéria. Hoje nós vamos estudar o item 11 desse capítulo, que é a mensagem do Espírito Cheverus, dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Bordeaux é uma cidade francesa. E ele vai nos falar do emprego da fortuna. É a primeira mensagem sobre esse tema. Por isso você está lendo aí, já no rodapé, no letreiro, Emprego da Fortuna, parte 1, porque nós ainda vamos ter mais mensagens dos Espíritos a respeito desse tema. Vamos então passar a palavra ao Espírito Cheverus. Ele nos diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Bom, essa é a primeira parte da mensagem do Espírito Cheverus, dizendo, então, que nós não podemos, ao mesmo tempo, querer servir a Deus, ou seja, ter uma vida mais espiritualizada, e servir a Mamon, ou seja, a matéria, aos gozos da matéria. Ou tomamos um caminho, ou tomamos outro. Muitas pessoas querem ganhar uma fortuna.
acertar numa loteria, ganhar uma herança inesperada e assim por diante. Equivocam-se, porque a felicidade, a paz de consciência, o crescimento espiritual, o retornar ao mundo espiritual em condições melhores, não está no dinheiro, não está na fortuna, na riqueza, não está no poder, mas está no emprego que fazemos dos recursos que possuímos e que, na verdade, não nos pertencem, e sim a Deus. Porque se temos recursos, eles são por empréstimo. Tanto que quando chega a morte, nós temos que devolver à matéria tudo que é da matéria. Então, a nossa fortuna financeira, o nosso poder temporal, todas essas coisas não nos acompanham no mundo espiritual, na continuidade da vida após a morte. Então, se baseamos a nossa existência apenas nos gozos mundanos, na satisfação das paixões, teremos 1000 problemas no retorno ao mundo espiritual. Porque, e Cheverus é muito claro na sua mensagem, para Deus, a única coisa que importa, a única coisa que pesa na balança a nosso favor é a caridade. Quanto bem nós fizemos? Quanto desprendimento tivemos dos bens terrenos? É isso que vai contar. E não quanto dinheiro acumulamos, quantos gozos nós pudemos pagar porque tínhamos dinheiro. Aí seremos considerados perdulários, egoístas, porque pensamos só em nós, gastamos somente conosco. E aí teremos um problema muito sério. No mundo espiritual, o que contam são as nossas virtudes. O que conta é o bem que fizemos. O que conta é o desprendimento da matéria, que tem prazo de validade, não é mesmo? Não sabemos quando, mas uma hora qualquer, nós vamos ter que largar aqui o planeta Terra, vamos ter que largar este corpo, porque a verdadeira vida é a da espiritualidade, a da dimensão espiritual, porque nós somos espíritos. Estamos passando por uma experiência humana, terrena. Mas tudo que tem aqui no planeta, na verdade, pertence a Deus, porque tudo é criação dele. Então, ele é que dispõe. Então, temos que prestar contas do que estamos fazendo com os bens terrenos. Cuidado com esse desejo de querer enriquecer a qualquer custo, porque isso traz consequências e sempre teremos que responder pelas consequências dos nossos atos. Não podemos esquecer disso. Mas Cheverus continua a sua mensagem. Ele não vai simplesmente parar aqui. Então, vamos passar a palavra a ele novamente. Vamos ampliar aqui o slide, mas não é aqui, e sim aqui. Vamos lá. Também não. Mas nós estamos fazendo uma confusão enorme, não é mesmo? Está aqui, pronto. Cheverus, então, continua o seu texto. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dado o teu supérfluo, faze ainda mais, dado o teu necessário, porque o teu necessário tem também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repiras o pranto, com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor, com a abastança, o amor do trabalho, o amor do próximo,
o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Muito bem. Cheverus, então, continuando a sua mensagem, ele nos informou na primeira parte que o que conta perante a lei divina é a caridade, e ele faz agora uma ressalva. A verdadeira caridade não é dar daquilo que está nos sobrando para este ou aquele como se fosse um favor, e enquanto estamos usando o que temos para nós mesmos. Isso não é caridade. A verdadeira caridade é quando você utiliza a sua fortuna, a sua boa condição financeira, para fomentar o emprego, o salário digno, para fomentar a distribuição de cestas de mantimentos e assim por diante, num socorro verdadeiro àquele que está passando por dificuldades. Ou seja, você não vai utilizar apenas o que está sobrando do seu dinheiro. Vai utilizar o seu dinheiro numa boa administração para sempre auxiliar, sem se prender ali ao que está na conta no banco, o saldo. Você tem, você ajuda, mas sem desperdício, sem algo totalmente desnecessário. Por isso, então, ele diz aqui para o rico dar, sim, do seu supérfluo, mas para fazer ainda mais, para dar, inclusive, do que lhe seja necessário, porque o seu necessário nem sempre o é. Que quanto mais dinheiro nós temos, mais inventamos necessidades. Então, temos que tomar cuidado com isso. Aí nós teremos a verdadeira caridade, porque estará mostrando o nosso desprendimento e que utilizamos o que temos para socorrer o nosso próximo. É isso que nós temos que fazer. E ele nos diz que o primeiro passo é justamente auxiliar. Bater a sua porta, tem alguém à sua frente necessitado, auxilie. Agora, na sequência, estude o caso. Veja, então, como você pode minorar o sofrimento do outro. Ele está precisando de tratamento médico, então vamos tentar agilizar isso. Está precisando de um emprego, vamos tentar consegui-lo, e assim por diante. Ele está precisando, na verdade, de orientação moral. Vamos, então, dar essa orientação, porque isso também é fazer a caridade. Então, no primeiro momento, você simplesmente ajudou, deu a sua contribuição financeira, a chamada esmola. Mas deve se movimentar para o segundo momento para atacar na raiz o problema, para não ficar simplesmente auxiliando monetariamente, mas com o problema continuando. Então, é preciso atingir a causa ou as causas. E Cheverus, esse espírito bondoso, vai então encerrar a sua mensagem, dizendo então para todos nós que precisamos sim utilizar não apenas o sentimento, mas também a inteligência na utilização da riqueza e que precisamos, acima de tudo, instruir, precisamos esclarecer. Então, é assim que vamos nos movimentar, realizando uma verdadeira caridade. Assim, então, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11 do capítulo 16, com o tema Emprego da Fortuna,
Mensagem do Espírito Severus, dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1861, e que Allan Kardec, então, nos trouxe para a nossa reflexão. Mas agora está na hora de iniciarmos o segundo bloco do nosso programa, quando passamos a palavra a Emmanuel, que, através de Chico Xavier, estudou, comentou as cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos desenvolvendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos, então, ao versículo de hoje. Está aqui, olha. É o versículo 19 do capítulo 12, quando Paulo nos diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vamos ver, então, agora como Emmanuel considera esta passagem, o entendimento que ele vai nos dar. E esse entendimento está publicado no capítulo 10, em equipe, do livro Bênção de Paz. Passemos, então, a palavra a esse querido benfeitor espiritual, Emmanuel. Na edificação espírita cristã, auxiliemos cada companheiro a perceber o valor do esforço que se lhe atribui. Nunca será demais repetir que todos, encarnados e desencarnados, atendendo aos interesses da própria evolução na obra da doutrina espírita, funcionamos em equipe, visando a um fim, a consolidação do bem geral. Cada tarefeiro é situado no lugar certo para a cooperação exata. Este retém a palavra vibrante. Aquele conserva com mais segurança o senso da direção. Outro escreve de modo convincente. Outro ainda, com mais propriedade, fornece a energia curadora. Há quem se responsabilize pela escola, pelo conforto moral, pela assistência aos necessitados, pela enfermagem da alma. Todo trabalho a fazer, quanto ocorre a cada peça de determinado engenho, é de suma importância. Em razão disso, não existem privilégios ou distinções na construção da espiritualidade superior. O colaborador requestado à produção de fenômenos espetaculares ou aos efeitos brilhantes da inteligência não é maior que o obreiro encarregado de lenir feridas ou suprimir aflições na retaguarda. O apóstolo Paulo, em se reportando ao assunto, articulou esta feliz expressão: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Os olhos não substituem os ouvidos, e nem as mãos tomam para si os deveres dos pés. Contudo, trabalham todos, interligados, em proveito da personalidade real. Aprendamos com a natureza e, sustentando-nos na posição que nos é própria, aprimoremos, quanto possível, a nossa capacidade de servir, reconhecendo sempre que a seara do bem pertence ao Senhor. Muito bem, eis o comentário de Emmanuel, desse versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele está lembrando que, independente da nossa posição social aqui na Terra, independente da nossa formação escolar, e independente da profissão que exerçamos, independente do dinheiro que tenhamos ou deixemos de ter, enfim, nós vivemos em sociedade e somos dependentes uns dos outros. Nós podemos exercer, por exemplo, uma função altamente intelectualizada, mas somos dependentes do varredor de rua, daquele que recolhe o lixo, o chamado lixeiro.
Mas ele também é dependente de nós, das nossas ideias, da evolução dos engenhos, porque nós, usando a inteligência, fazemos um mecanismo melhor no caminhão de lixo, que vai compactar, separar, né, que vai facilitar a vida do gari, daquele que recolhe o lixo. Estamos sempre interligados. Se os garis param de trabalhar, a cidade vira uma imundície. E nós, na nossa intelectualidade, no nosso gabinete, lá na empresa ou na universidade, vamos ter enormes dificuldades para trabalhar. Se pararmos a tecnologia, que depende da nossa inteligência, para. Então, aquilo que poderia ser criado para facilitar o trabalho do gari não será criado. E ele vai sofrer. Portanto, Emmanuel tem razão. Todos estamos interligados. Não dá para todo mundo ser intelectualizado. Nem todo mundo querer ser gari, varredor de rua. Não. Porque temos funções diferentes na sociedade humana. Estamos em patamares diferentes no nosso desenvolvimento moral e intelectual. Mas todos, cada um fazendo a sua parte, juntos concorremos para o bem geral. Por isso, Paulo de Tarso está nos dizendo, olha, se todo mundo for ouvido, como é que ficam os pés? Não tem? Se todo mundo quiser ser apenas uma coisa, nós não teremos o corpo. E ele usa o exemplo do corpo humano magnificamente bem. O nosso corpo. Nós temos cabeça, tronco, membros, nós temos os 5 sentidos, mas tudo harmonicamente funcionando, trabalhando em conjunto. Desculpem. Se todos os órgãos quisessem ser os olhos, nós não ouviríamos e nem falaríamos. Também não respiraríamos. Cada órgão tem a sua função, mas os órgãos são todos interligados, fazendo o corpo funcionar como ele deve funcionar. Na sociedade humana é a mesma coisa. Cada um tem a sua posição, mas todos nós concorremos para que a sociedade funcione. Então, nós temos as mais diversas profissões, as mais diversas condições sociais, mas precisamos aprender a trabalhar em equipe, a estarmos com os outros, a iniciar na família, no lar, expandindo isso para a família maior, para a comunidade, a vizinhança, se ainda trabalhamos profissionalmente, saber fazer parte de uma equipe de trabalho profissional, e assim por diante. No centro espírita, se todo mundo quiser ser dirigente de reunião pública, quem vai aplicar o passe? Se todo mundo quiser presidir a instituição espírita, quem vai fazer o atendimento fraterno? Então, nós temos diversos serviços para que cada pessoa possa dar ali o melhor de si, a sua contribuição, fazendo a instituição funcionar, tendo toda uma organização. E Emmanuel nos lembra no seu comentário que podemos pegar essa forma de Paulo de Tarso e olhar para uma máquina, seja ela qual for. A máquina, ela é composta de várias engrenagens, vários elementos. E se um desses elementos, uma dessas peças, para de funcionar, dá um defeito, a máquina para. Então, não podemos dizer que o mais importante é o dínamo, gerador da energia. Nós podemos ter a energia, mas se uma engrenagem estiver quebrada, a máquina vai emperrar, ela vai parar. Então, todas as peças são importantes para fazer a máquina. Todos os seres humanos são importantes para fazer
a sociedade. Todos os órgãos são importantes para fazer o corpo. Que cada um, no setor que estiver, na tarefa que tenha que realizar, dê o seu melhor, de toda a boa vontade. Lembrando que faz parte de um conjunto, de uma equipe, e que ele está ali para colaborar pela harmonia desse conjunto, pelo equilíbrio das ações coletivas. Quando entendermos isso, vamos viver muito melhor. Não tenhamos dúvida. Por isso, então, passando a palavra novamente aqui ao nosso Emmanuel, vamos pegar aqui o final da sua mensagem, o último parágrafo, quando ele nos diz: aprendamos com a natureza e, sustentando-nos na posição que nos é própria, aprimoremos, quanto possível, a nossa capacidade de servir, reconhecendo sempre que a seara do bem pertence ao Senhor. Então, melhorar sempre a nossa capacidade de servir. E assim estudamos este versículo do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Nós temos que pensar sobre isso, não podemos esquecer da importância disso. Estamos aqui recebendo, olha só, vamos colocar aqui na tela, o boa tarde da nossa Leopoldina Santos. Boa tarde a você também, querida companheira, que está aí nos acompanhando no programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Mas vamos agora recolocar aqui os nossos slides, porque vamos adentrar ao terceiro bloco do programa. Mas antes, lembrando, faça como a nossa Leopoldina e envie a sua mensagem. Participe do nosso programa. E se você tiver alguma dúvida sobre o Evangelho, sobre as lições do nosso Mestre Jesus, pode enviar a sua pergunta, que nós teremos o maior prazer de recebê-la e vamos procurar respondê-la à luz da doutrina espírita. E é justamente o que vamos passar a fazer a partir de agora, abrindo o terceiro bloco do nosso programa. Vamos então aqui colocar o slide novamente aqui. Pronto, aí está. E vamos abrir com uma pergunta que vem da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, a cidade de onde nós estamos transmitindo o programa. A pergunta foi enviada pelo Carlos Andrade. E veja aí, ó, está aí no letreiro, ó, no rodapé, o e-mail marcosdemario@gmail.com. E aí você pode enviar a sua pergunta através desse e-mail. Mas pode enviar aqui também, agora, através dos comentários do YouTube ou do Facebook. Muito bem. Nos pergunta o Carlos Andrade: por que os discípulos de Jesus tiveram dificuldade em aceitar que não-judeus podiam se converter diretamente ao cristianismo? Entendamos o contexto daquela época. Os 12 discípulos de Jesus, escolhidos por ele, eram judeus. Tinham a formação religiosa dentro do judaísmo. Jesus era judeu, da cidade de Nazaré, lá na Galileia. Os seus ensinos foram dados ali, no Estado de Israel, na região da Palestina. Ele compareceu, inclusive, mais de uma vez em Jerusalém, a grande capital, e que na época tinha o famoso Templo de Jerusalém. A base de Jesus para transmitir seus ensinos foi o judaísmo e os 10 mandamentos que haviam sido recebidos por Moisés e que regiam a vida judaica. Portanto, embora Jesus trouxesse
ensinos novos. E embora ele tivesse, sim, se contraposto a vários ensinos do farisaísmo, do judaísmo, embora ele não seguisse os rituais judeus, que eram prescritos para todo o povo, os discípulos tiveram essa dificuldade, nos primeiros tempos, de entender que os ensinos de Jesus formavam uma nova doutrina. E que essa nova doutrina nada tinha a ver com o judaísmo. E que para abraçar essa nova doutrina, ninguém precisava ser judeu. Mas como eles viviam na Judéia, como eles viviam lá em Jerusalém e ali na Palestina, em Cafarnaum, em Nazaré, e eles tiveram dificuldade nos primeiros tempos de entender que a nova doutrina também era para os chamados gentios, ou seja, as outras gentes, os outros povos, que eram pagãos, como os romanos, os gregos, os persas e assim por diante. Então, num primeiro momento, eles consideraram que a pessoa precisava se converter ao judaísmo para poder seguir a doutrina ensinada por Jesus, que, afinal de contas, era um judeu. Então, esse foi o problema. Só depois de uma reunião lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, com a presença de Pedro, Tiago, João e Paulo, esse mesmo, o famoso Paulo de Tarso, é que finalmente, por insistência de Paulo, eles começaram a entender que para seguir Jesus não era necessário ser judeu nem se converter ao judaísmo. E aí, então, as coisas ficaram mais abertas, porque no início eles exigiam que a pessoa que não era judia tivesse que fazer, por exemplo, a circuncisão. Mas tudo isso vai cair. Nós temos que entender, portanto, esse contexto histórico religioso que envolvia os discípulos. Mas eles vão, na sequência, perceber que o evangelho, que a doutrina ensinada por Jesus formava uma nova religião, que vai começar a ser chamada depois de cristianismo, que é uma palavra que deriva de Cristo. Jesus, o Cristo, porque Cristo significa Messias, enviado, o enviado de Deus, o enviado do Senhor. Historicamente, tudo indica que Lucas é que sugeriu utilizar-se a palavra Cristo e de Cristo, cristão, cristianismo. E aí o cristianismo se desliga definitivamente do judaísmo. Então é importante conhecer a história para compreendermos determinadas situações e circunstâncias. Muito bem, vamos passar agora a palavra para a Semiramis Precato, que também é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: como podemos entender a afirmação que Jesus Cristo é o co-criador da terra e seu governador espiritual? Muito bem, Semiramis. Essa informação nos é trazida pelos espíritos, através de diversos médiuns. E nós já encontramos isso na codificação espírita, ou seja, nas obras de Allan Kardec. Em A Gênese, por exemplo, Kardec se refere a Jesus como governador espiritual. Inclusive, há essa referência nas páginas da Revista Espírita. Mas por que Jesus seria governador espiritual do planeta Terra? Bem, vamos nos reportar à questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, onde ficamos sabendo que Jesus é o espírito mais perfeito
que Deus nos concedeu para conhecer aqui na Terra. E por ser o Espírito mais perfeito que já esteve no nosso planeta, ele, através dos seus ensinos, é o nosso guia e modelo. É a ele que devemos seguir. E aí, então, descobrimos, pelas informações dos Espíritos, que Jesus, sendo o Espírito perfeito, e aqui entendendo que essa perfeição será sempre relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus, ele é o co-criador do nosso planeta. Ou seja, ele já atingiu o estágio de espírito puro há muito e muito tempo. Há milhões ou bilhões de anos dentro da nossa contagem terrena. E ele é uno com Deus. Tem a sintonia perfeita com Deus. E, portanto, desde o princípio do planeta, ele rege os destinos desse mundo e, portanto, da sua humanidade. Por isso, então, se diz que Jesus é o governador espiritual da Terra, porque ele é um espírito crístico, como todos os mundos possuem o seu Cristo, ou seja, o seu espírito perfeito e que rege os destinos daquele planeta, daquele mundo. Essa é uma informação trazida pela doutrina espírita, ao receber as comunicações dos espíritos através de diversos médiuns espalhados pelo mundo e em épocas diferentes. Mas por Jesus ser o nosso governador espiritual, não significa que o planeta Terra teria que ser perfeito. Não, porque ele foi muito claro que ele não veio aqui destruir a lei, mas cumpri-la, obedecê-la, referindo-se à lei divina. E na lei divina nada dá saltos. A evolução, o progresso planetário depende do que fazemos com o livre-arbítrio. Então, evoluímos individualmente e coletivamente de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas ações. Mas não somos abandonados nunca. E Jesus, com seu imenso amor, está, sim, à frente dos destinos da humanidade terrena. Então, essa é a informação que o Espiritismo nos dá, esse é o entendimento de como seria Jesus, esse nosso governador espiritual e co-criador do planeta Terra. Aliás, ele mesmo afirmou isso quando disse que ele era antes de tudo isto. Basta termos um olhar atento às narrativas do Evangelho para vermos que ele mesmo assim se colocou. Então, tivemos duas perguntas hoje. A primeira do nosso Carlos Andrade, sobre a questão do judaísmo e do cristianismo, e a segunda pergunta da Semiramis, a respeito dessa questão da cocriação e governança do nosso planeta por Jesus. E estamos aguardando aí a sua participação. Anote o e-mail, marcosdemario@gmail.com, para você enviar a sua pergunta. Ou aproveite os comentários do YouTube ou do Facebook para também enviar a pergunta, porque nós vamos recepcioná-la e vamos trazer aqui para o programa numa próxima edição. Mas agora está na hora de abrirmos o quarto e último bloco do nosso programa, que é aquele onde passamos a palavra ao nosso querido José Herculano Pires, com quem muito aprendemos, porque ele deixou uma vasta obra literária. Mas não apenas livros, ele também deixou a sua palavra gravada. Que coisa maravilhosa, porque ele desencarnou em 1979.
mas ele tinha um programa aos sábados à noite, intitulado No Limiar do Amanhã. Era um programa espírita, que divulgava o espiritismo. Mas o programa ia ao ar numa emissora leiga, que era a Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. E Herculano Pires encerrava o programa sempre com um comentário a respeito de uma passagem do Evangelho. Os áudios foram resgatados pela Fundação Herculano Pires e nós estamos, então, disponibilizando-os um a um aqui no nosso programa. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 11 ao 15. Eu vos tenho dito estas coisas, a fim de que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Este trecho do Evangelho de João é bastante significativo neste momento em que nós tratamos aqui ao mesmo tempo de duas grandes doações de vida em favor não apenas dos amigos, mas de todo o próximo. Nós estamos, como sabemos, no momento em que celebramos a ressurreição de Jesus. Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade. Não há nisto um sentido mágico, como lhe atribuem geralmente as teologias e as liturgias das várias igrejas. Não há um sentido mágico. Não foi o derramamento do sangue de Jesus que salvou a humanidade. Não foi o crime da sua crucificação que salvou a humanidade. O que salvou a humanidade foi a doação espontânea de Jesus, que doou todo o seu amor para que as criaturas humanas pudessem encontrar nas suas palavras, no seu ensino e no seu exemplo, o caminho de redenção de que necessitavam. A redenção, como sabemos, é a evolução do espírito, o desenvolvimento do espírito, vencendo todas as resistências da matéria, superando todas as dificuldades do mundo, superando principalmente o seu próprio egoísmo, o amor por si mesmo, o apego a si. Esta forma de redenção não tem nenhum elemento mágico, nenhum resíduo de superstições do passado. Esta forma de redenção é puramente racional, e foi ela que Jesus ensinou, foi ela que Jesus nos trouxe. Assim ele nos deu a sua vida, não a sua vida espiritual, que é eterna e infinitamente superior a tudo quanto possamos imaginar no plano vital do nosso planeta. Ele nos deu a sua vida existencial, a vida de uma encarnação, de um avatar, de um momento em que ele passou pela Terra encarnando-se na própria espécie humana para ajudar os homens como homem, para dar aos homens o seu impulso de amor e para auxiliá-los na escalada evolutiva tão dura, tão difícil para todos nós, quando ainda lutamos para fazer com que o nosso espírito se converta realmente em espírito e não se afunde na materialidade do planeta. Essa doação de Jesus supera todas quantas houve e haverá na Terra, porque foi a doação de um espírito superior, de um espírito infinitamente superior à nossa humanidade terrena, que aqui se deu em amor por nós todos.
Mas além desta doação que celebramos hoje, temos ainda outra, que foi a constante do nosso programa, referente a um acontecimento dos mais importantes e significativos da história do Brasil, a doação de Tiradentes. Tiradentes também se doou, também se deu. Ele não tinha, evidentemente, a grandeza espiritual de Jesus. Era um espírito irmão de Jesus, como todos nós somos, e a caminho da evolução espiritual. Ele veio ao Brasil para aqui realizar um trabalho de redenção nacional. De acordo com as informações que Humberto de Campos nos dá no livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Tiradentes até mesmo se precipitou no cumprimento da sua missão e foi advertido pelas esferas espirituais mais altas de que não devia precipitar o acontecimento. Não obstante, o seu grande amor pela pátria, pelo povo, pela irmandade que ele possuía em cada um dos brasileiros, este grande amor e o seu temperamento impulsivo, ardoroso, audacioso, valente, tudo isto levou a essa precipitação. E a prova de que ele não foi punido por isso, de que ele não foi castigado por isso, a não ser naquilo que foi a sua doação de vida na terra, nós temos também na informação mediúnica de que Tiradentes acompanhou Dom Pedro I e de que foi ele, o espírito que se serviu da mediunidade do príncipe português para fazê-lo dar o brado da independência aqui em São Paulo, às margens do Ipiranga. Ora, se depois de haver passado para a vida espiritual, passando por esse sacrifício doloroso da forca e da ignomínia que pesava sobre ele pela acusação dos poderosos da época, passando por isso, Tiradentes, entretanto, encontrou na espiritualidade o apoio e a aceitação da sua doação espiritual, porque ele voltou à terra para prosseguir no cumprimento da sua missão. Ora, Jesus nos ensina neste trecho de João, que o que mais vale para todos nós é sabermos dar-nos em favor dos outros. Não adianta, naturalmente, a nossa busca de poder, de ganância, de riqueza, de vaidade, de orgulho, de arrogância, porque todas estas coisas são passageiras e inúteis. Elas criam dispersão, elas alimentam o ego, fortalecem o nosso egoísmo. Mas, quando nós nos doamos, quando nós nos oferecemos em favor dos outros, quando sacrificamos até mesmo a nossa vida, como Jesus sacrificou, e como Tiradentes a sacrificou também, quando fazemos isto, nós estamos realmente cumprindo o mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É bastante significativo que tenha caído neste programa, depois que desenvolvemos aqui os temas da Páscoa e do sacrifício de Tiradentes, este trecho que tão de perto toca aos nossos corações e se sintoniza de tal maneira com os fatos aqui relatados e comentados. É bastante significativo, porque isso nos mostra que a vigilância espiritual não nos abandona no desenvolvimento do nosso trabalho espiritual no programa No Limiar do Amanhã. Temos aqui essa assistência dos amigos espirituais, dos amigos do lado de lá da vida, daqueles que já superaram antes de nós as condições humanas para se transformarem em numes tutelares do nosso país, do nosso povo, da nossa gente. E temos a certeza de que, continuando com os nossos olhos voltados para os ensinos de Jesus, com o nosso coração deposto aos pés do Mestre Divino, na certeza de que a Terra passa neste momento por uma fase decisiva do seu processo evolutivo, continuando assim, com fé, com certeza da vitória final do espírito sobre a matéria em toda parte, em todos os instantes. Continuando dessa maneira, nós podemos estar certos de que nunca nos faltará, a nós que realizamos o programa, a vós que ouvis o programa, aqueles que colaboram conosco em todos os sentidos para que este programa se mantenha no ar. A todos nós não faltará jamais a coragem necessária e o esclarecimento preciso para que os problemas aqui propostos sejam solucionados à luz da doutrina espírita.
agradecemos neste momento a Jesus por nos haver concedido que no programa de hoje tivéssemos a bênção deste trecho do Evangelho de João, do capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Este trecho que nos ensina a doar-nos aos outros, a oferecer-nos ao próximo, a fazer da nossa doação pessoal, individual, da doação do nosso espírito e da nossa vida, aquilo que o apóstolo Paulo chamava oferecer-se a Deus como uma hóstia imaculada, quer dizer, oferecer-se a Deus numa oblata perfeita, elevando-nos através da compreensão das necessidades não apenas nossas, mas também dos outros, e lutando em todos os instantes da nossa vida, da nossa existência passageira na terra, para que a verdade triunfe em cada uma de nossas palavras e de nossos atos. Que Deus nos ampare para que possamos realmente cumprir isto no processo de desenvolvimento em que a terra se encontra neste instante. Que possamos dar a ela a nossa contribuição pequenina, insignificante, é verdade, mas que a doemos de coração, que a doemos com inteireza de alma, com plenitude de espírito, e que a doemos seguindo e obedecendo o mandamento supremo de Jesus, aquele que realmente nos liberta de todas as ilusões e de todas as fascinações inglórias do mundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bem, assim tivemos a palavra vigorosa, profunda de José Herculano Pires, fazendo o encerramento do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o vídeo do programa vai ficar no ar no YouTube, no canal da Web Rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro, semana que vem, para mais um, o Evangelho em Espírito e Verdade.